Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, né? Que é o quadro de dor, né? Como tratar dores, né? Então vou passar aqui toda a minha experiência aí com tratamento de dores e como vocês podem ter os melhores resultados para tratar esses pacientes, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida só ir mandando aí que eu vou respondendo na medida do possível. Vou fixar o tema aqui para nós começarmos, tá? Café com acupuntura. E eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Vou precisar da ajuda de vocês para a gente falar a respeito de algumas dores específicas aqui para darmos como exemplos, tá? Então vamos lá. Raciocínio. Tô digitando tudo errado aqui. Raciocínio clínico para tratamento de dores em geral. Vou falar tratamento de dores em geral e depois a gente fala a respeito de algumas dores específicas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia aí, Silvana, Juliana, vocês são incríveis, tá? Pessoal, seguinte então, vou falar um pouquinho a respeito das dores, né? E aí vou trazer alguns exemplos específicos, até para a gente entender melhor como fazer cada uma desse tratamento específico para algum tipo de dor, tá? Porque quando a gente usa um conhecimento macro e vamos para um conhecimento específico, tá? Isso facilita o entendimento e vocês conseguem utilizar esse conhecimento em outros fatores também, tá? Lembrando que nos dias 6, 8 e 9 de novembro nós teremos a Semana da Acupuntura Emocional. É um evento online e gratuito, né, na qual eu vou passar para vocês 3 aulas, né, e correndo o risco ainda de termos uma aula extra, dependendo de como ocorre aí todo o evento, tá? Nós falaremos então uma aula extra depois, durante o evento eu explico melhor como vai ser essa aula extra, e aí nós podemos então aprofundarmos nesses temas, beleza? Então vamos lá, vamos falar de um tratamento, né, uma linha terapêutica de tratamento, e depois nós falamos sobre essas dores aí que vocês estão citando. Então, para falarmos sobre dores, artralgias, né, dores de forma geral, algias, né, mialgias, né, então qualquer tipo de dor. Quando nós falamos em tratamento segundo a medicina tradicional chinesa, nós precisamos entender alguns fatores importantes, tá? Alguns fatores importantes, como o tratamento em si. Como se dá o tratamento para um paciente que tem dor, tá? Então, o que é mais comum chegarmos no nosso consultório é um paciente com quadro de dor. Seja ela uma dor lombar, uma dor no braço, uma dor no ombro, uma dor no joelho, tá? Uma cefaleia, uma enxaqueca, isso é o mais comum. Mas como você vai, então, definitivamente entender o processo passo a passo aí para você conseguir fazer o melhor tratamento e entregar os melhores resultados para o seu paciente? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Shirley, Odete Shirley, maravilha, um abraço dela, mandando um abraço, né? Pedindo um abraço, que é o aniversário dela hoje. Parabéns, Shirley, parabéns, tá? Maravilha, muitas felicidades aí, pessoal aí de outubro. Eu também sou do dia 22 de outubro. Maravilha. Então, tratamento. Sempre que eu vou pensar um tratamento para qualquer tipo de patologia, qualquer queixa principal que chega no meu consultório, para o meu atendimento, tá? Eu penso em trabalhar no curto, no médio e no longo prazo. Quando eu faço essa distribuição, facilito a minha compreensão para direcionar a anamnese, o diagnóstico e o tratamento. Então, se eu tenho algo que facilita didaticamente o meu entendimento para eu seguir uma linha terapêutica, eu vou seguir esse passo a passo. É assim que eu vou conseguir entregar os melhores resultados para os meus pacientes. Então, quem acompanha aqui mais tempo sabe que eu sempre coloco essa condição aqui, que é, o paciente chegou, você vai trabalhar a queixa principal dele. E como estamos falando de dores, bem possivelmente é o que chega no nosso consultório.
Tá? É o que chega no nosso consultório. E aí, se o seu paciente chega com uma dor lombar, né, intensa, e você vê que ele tem uma dor no pé também, e você vai lá e trata a dor no pé dele, mesmo que a dor no pé dele melhore, ele te buscou por conta da dor lombar. Então, nossa, a dor no pé melhorou, mas a lombar não melhorou, então a acupuntura não funciona para dor lombar. Entendeu? Então precisamos estar atentos a esses detalhes. Show? Porque isso vai mostrar para o seu paciente como você é capaz de entregar os resultados para ele. Certo? Maravilha, sejam todos bem-vindos. Karen, bom dia. Paula, Marco. Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Tá? Então, sempre, tá? Isso aqui é uma divisão didática que eu faço. Tá? Isso aqui nem sempre vai acontecer de forma estática, fazendo passo a passo. Né? Uma das perguntas que eu recebo muito também é: professor, beleza, você dividiu o tratamento em curto, médio e longo prazo. Quantas sessões eu gasto no curto prazo? Quantas sessões eu gasto no médio prazo? Quantas sessões eu gasto no longo prazo? Isso depende. Depende. Sabe por que depende? Porque depende de cada paciente, como ele reage. Tá? Depende da cronicidade da patologia. Depende de padrões de desequilíbrios, de toxicidade que tem no organismo. Se o paciente alimenta mal, usa muita medicação alopática controlada, se ele não dorme bem, se ele não faz atividade física, tudo isso interfere inclusive nos resultados. Se o paciente é fumante ou não. Tá? Então tudo isso interfere nos resultados. E dentro da acupuntura existem, né, dentro das pesquisas científicas, que mostra que tem uma parcela da população que elas são mal respondedores a qualquer técnica, não só a acupuntura. Tá? E dentro da acupuntura fala-se em 1 a 5% da população que são mal respondedores à técnica. E aí? Né? Como nós fazemos? Né? Então existem pesquisas que mostram que a pessoa que é má respondedora ao tratamento, ela precisa de um tempo maior de sensibilização para conseguir realmente, né, fazer o processo de limpeza do organismo, para começar a ter resultados. Tá? Para começar a ter resultados. Então, isso é importante. Tá? Isso é importante. Então, precisamos estar atentos a esses detalhes. Tá? Precisamos estar atentos a esses detalhes porque é isso que vai direcionar o nosso tratamento. Show? Então, muitas vezes, nós não vamos saber responder para o nosso paciente quantas sessões nós vamos gastar em cada um desses tratamentos. Em cada parte desse tratamento. E muitas vezes nós vamos mesclar um com o outro. Por exemplo, se o paciente chega com a queixa de dor lombar, né, e juntamente ele tem uma insuficiência de essência da energia Jin Qi, se ele tem uma deficiência, uma ascensão da energia Yang, muitas vezes nós podemos associar, né, o médio prazo, que trata os desequilíbrios energéticos, juntamente com a queixa física do nosso paciente. Juntamente com a queixa física do nosso paciente. Perfeito? E o mais importante de tudo, de entender esse processo para a gente já passar adiante aqui, é justamente entender que por trás de toda queixa principal, de toda dor que o seu paciente fala, tem um desequilíbrio energético que a gente vai trabalhar mais profundamente. Mas em todo desequilíbrio energético tem um desequilíbrio emocional que vai direcionar o seu tratamento para a causa, para a raiz do problema, para o foco do desequilíbrio. Show? Então, todo e qualquer tipo de dor, seja uma lombalgia, lombociatalgia, dor no ombro, cefaleia, enxaqueca, tudo isso vai seguir esse padrão. E quando você trata o curto prazo, você consegue melhorar a dor do seu paciente. Mas se você não reequilibra as energias dele, essa dor tende a voltar. E se você reequilibra a energia e diminui a dor do seu paciente, beleza. Mas se você não trata o desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio emocional pode gerar um novo desequilíbrio energético, trazendo uma nova patologia, um novo quadro de dor.
certo? Então, essa é a parte principal. Então, aqui, nós temos várias formas de trabalhar, tá? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar aqui no curto prazo, né? Você pode associar, então, várias técnicas, como craniopuntura de Yamamoto, aurículo, eletroestimulação. Eletroestimulação, gosto muito da eletroestimulação para tratamento de dores, tá? Seja aguda ou crônica, tá? Então você pode, tem várias técnicas que você pode utilizar aqui, tá? No curto prazo. No médio prazo, eu gosto de associar vasos maravilhosos, pontos de tratamento que vão reequilibrar o padrão energético desse paciente. Tá? Então, de acordo com o desequilíbrio energético, pontos que vão regularizar essa energia. Tá? Você pode usar aqui, né, pontos de indicação que vão melhorar o desequilíbrio energético. Por exemplo, paciente que tem muita ascensão da energia Yan-Qi, você pode usar o IG4 para descender a energia. Tá? Você pode usar o F3 para melhorar a circulação energética. Então, são vários fatores que você pode usar. Tá? E aí, se você quiser trabalhar no longo prazo, tá? As questões emocionais, aí eu recomendo fazer as dessensibilizações. As dessensibilizações são limpezas profundas das emoções que acontecem no sistema nervoso central, lá no sistema límbico, a fim de quê? A fim de trazer um autoconhecimento e um autocontrole das emoções. Tá? Tudo isso aqui, ó, as dessensibilizações, eu vou explicar dentro da semana da acupuntura emocional, que vai acontecer nos dias 6, 8 e 9 de novembro, tá? Do 11 às 20 horas. Às 20 horas. Então, eu quero mostrar essa parte de cima aqui primeiro para vocês. Se vocês entenderam o que eu vou explicar aqui hoje, dentro da semana da acupuntura emocional, vocês vão aprofundar mais ainda no tema e entender melhor. Tá? E aí, eu preciso entrar em algumas questões específicas com vocês, que vocês foram mandando aí. Tá? Por exemplo, dores de cabeça, cefaleia. Então, vamos entender como acontece a cefaleia. O que é a cefaleia, então? Cefaleia, então, é um processo de dor de cabeça, né, que vem geralmente... Tá? Então, cefaleia é a queixa principal, é a dor de cabeça. Geralmente, ela vem por conta de um processo, né? Por conta de uma alteração, né, energética que é envolvida geralmente com a ascensão da energia Yan-Qi. E essa ascensão da energia Yan-Qi gera um excesso de calor e aumento da energia no sistema nervoso central. Por isso que gera dor de cabeça. Tá? Esse é o principal. Esse é o principal. Mas nós também podemos ter uma síndrome de estagnação de Qi, que não está deixando a energia circular, e isso acaba acumulando, né, gerando uma estagnação energética, uma densidade energética, uma umidade, mucosidade e fleuma, lá no sistema nervoso central. Essa daqui é um pouco mais complicada, por quê? Porque se ela chega aqui na fleuma, ela tende a gerar as patologias neurológicas progressivas, como Alzheimer, Parkinson, porque gera um processo inflamatório. Essa estagnação acaba gerando calor no sistema nervoso central para tentar diluir essa energia. Então gera um processo de calor. Certo? Nós podemos também ter uma síndrome de deficiência da energia Yan-Qi, que não coloca a energia para circular. Então ela acaba gerando uma baixa nutrição, uma insuficiência da essência, que não nutre o sistema nervoso central. Essa aqui também pode gerar um quadro de doenças neurológicas. E aí, se nós formos pensar em combinações de
padrões de diagnóstico, nós ficaríamos aqui o dia todo, porque cada paciente é único, cada paciente ele tem um padrão de desequilíbrio. Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer para você um quadro de dor que nós vamos analisar. Juntamente com esse quadro de dor, nós vamos entender os principais padrões de desequilíbrios energéticos, porque quando você entende os principais padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Eu vou ensinar um pouquinho mais sobre diagnóstico energético numa aula extra na semana da acupuntura emocional. Então vai lá no meu link da bio, faça sua inscrição, ou me chama no direct que eu te mando o link para você fazer a sua inscrição. É online, é gratuito, basta vocês se comprometerem a assistir às aulas, tá? Que elas não ficam salvas por muito tempo. Então, vocês assistem essas aulas que vocês vão entender como chegar nesses padrões de diagnóstico. E aqui eu quero mostrar para vocês que, se você entender como faz o padrão de diagnóstico, você vai entender as combinações. E mais do que isso, eu quero mostrar para vocês que por trás dessas combinações tem questões emocionais por trás. Tem questões emocionais por trás. Então, só para a gente entender e ficar bem claro aqui, eu vou deixar aqui, tá? Para a gente fazer essa análise junto com os padrões de desequilíbrios dos 5 elementos. Então, se o seu paciente chega com uma cefaleia, e ele tem, então, um quadro de ascensão da energia Yanti, gerando calor, consumindo a madeira, consumindo o sangue, nós temos, então, um quadro clínico de uma cefaleia por questões de frustrações gerando ansiedade. Frustrações gerando ansiedade. Olha que interessante. Agora, se a gente tem uma cefaleia por estagnação de Ti, que está gerando densidade lá no sistema nervoso central, e que está gerando calor, nós temos, então, um processo de uma emoção interferindo nesses padrões de desequilíbrios energéticos. Então, aqui nós vamos ter uma preocupação gerando insegurança e medo, gerando ansiedade. Olha como uma simples dor interfere diferentemente em cada paciente. Por isso que a anamnese e o diagnóstico vai ser parte primordial para você ter os melhores resultados. Mais ainda, se você tem uma cefaleia por uma deficiência de energia Yanti, que não está nutrindo o sistema nervoso central, você vai ter um padrão de desequilíbrio energético de uma insatisfação, gerando insegurança e medo. Fez sentido isso para vocês? Sim ou não? Tá fazendo sentido? O porquê que eu falo que esse tratamento aqui é o que vai levar você a ter os melhores resultados? Quando você entende o padrão de desequilíbrio emocional, quando você entende o desequilíbrio mental, o desequilíbrio temperamental, o desequilíbrio consciencial do seu paciente, fica fácil de você regularizar as energias e melhorar o padrão de dor. Só que agora você está melhorando o padrão de dor de uma forma específica, não só tampando o sol com a peneira, usando técnicas que são excelentes, mas que não vão dar resultado de longo prazo. Então, por isso que associar craniopuntura, aurículo, eletroestimulação com um padrão de reequilíbrio energético e mental vai fazer toda a diferença na sua linha de tratamento.
Professor, pode revisar, por favor, a referência de cada região da cabeça equivalente a um órgão víscera? Karen, eu não uso essa referência de região frontal é estômago, vesícula na região do Intan é estômago, na região frontal é vesícula biliar, na região parietal não uso dessa forma, tá? Não uso dessa forma. Por quê? Porque não é o que mais vai fazer diferença. Nós temos que entender de padrão de desequilíbrio energético. É melhor do que você ficar travada nessas questões. Sabe por quê? Vamos lá. Cefaleia. Pensando na cefaleia, ela é um desequilíbrio da madeira. De forma geral, é da madeira. Ela é um desequilíbrio da madeira. Se eu parar para analisar a cefaleia pelo desequilíbrio da madeira em si, tá? Eu vou entender que dentro dos desequilíbrios energéticos pode estar o fígado e a vesícula biliar e o coração, o estômago e o baço, o rim, a bexiga, o coração e o intestino delgado, o pulmão, o intestino grosso, o rim e a bexiga. Então não preciso ficar preocupado com a região específica da cabeça, mas eu preciso me preocupar com o padrão de desequilíbrio energético. Não sei se eu fui tão claro, mas ajudou você a entender o que eu quis dizer? Eu ajudei ou piorei, né? Ajudei ou piorei? Então, nós podemos fazer isso aqui para tudo, para qualquer patologia. Como, por exemplo, uma dor no braço. Vamos fazer de uma dor no braço agora? Dor no braço. Uma dor no braço, ela pode ser muscular, ela pode ser por irradiação pegando um nervo periférico, tá? Um nervo periférico. Ela pode ser por uma dor de tendão, pode ser uma dor articular. Então, olha só, quando a gente pega uma região para fazer a compreensão. Então, pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor articular, pode ser uma lesão de sistema nervoso periférico, pode ser uma lesão de tendão, pode ser uma lesão ligamentar. A localização da dor de cabeça pode me sugerir o meridiano envolvido e pode ajudar. Sim, você pode olhar o meridiano. Você pega na região do meridiano da bexiga, a bexiga pode estar envolvida. E se você olha no padrão energético lá da língua, tem uma saburra mais densa, ou tem calor, ou tem fissura ali na região dos rins e da bexiga, você sabe que tem um padrão de desequilíbrio energético que está cometendo esse meridiano. Certo? Show! Então, se nós temos aqui uma dor muscular no braço, nós podemos ter um desequilíbrio da terra. Se nós temos um desequilíbrio articular, nós temos um desequilíbrio da água. Se nós temos um desequilíbrio do sistema nervoso periférico, nós temos um quadro de comprometimento da madeira. Se nós temos uma lesão de tendão, nós também temos uma lesão da madeira. Se nós temos uma alteração ligamentar, nós temos uma alteração do metal. E aí, juntamente com isso aqui, você já tem o padrão de desequilíbrio energético, você vai ter que ver o meridiano de energia principal que está acometido. A minha dor no braço, ela pega mais na região do coração. Então, nós temos um comprometimento do coração. Ele pega mais na região do intestino grosso. Então, você tem um comprometimento do intestino grosso. Show? A mesma coisa nós podemos fazer, vou pegar até o boneco aqui para ficar mais fácil nós entendermos, para uma dor lombar. Uma dor lombar. Podemos até colocar a ciatalgia. Podemos colocar até a ciatalgia. Vamos lá? Vamos entender aqui a questão da dor lombar? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, a dor lombar. A dor lombar, ela pode vir
por um simples... Vamos lá, vamos começar do princípio, né? Como que começa uma dor lombar? Você já começa uma dor lombar com um desgaste ósseo, com alteração óssea, com uma desidratação óssea? Não, geralmente a dor lombar começa com a musculatura contraindo. Você contrai a musculatura. E aí a musculatura contraída começa a interferir na articulação, nos ossos, gerando desidratação, gerando uma artrose, gerando um desgaste. Então ela começa muscular lá na terra. E geralmente ela tende a ir para a articulação. Mas somente isso gera um padrão de desequilíbrio energético? Não. Por quê? Porque dentro de um processo de alteração lombar, nós podemos ter ainda uma contratura muscular interferindo no disco, gerando uma compressão de raiz nervosa, de sistema nervoso periférico, uma cetalgia. Ah, professor, então você está falando que uma cetalgia ela tem um desequilíbrio de terra, água e madeira? Sim, tem um desequilíbrio de terra, água e madeira. Mas somente elas? Não. Pode ser que a contratura muscular também pode estar vindo por uma deficiência da energia Yang-Qi, que não consegue colocar a energia Yang-Qi para circular, não chega oxigênio suficiente na musculatura lombar. Então, se não chega oxigênio na musculatura lombar para suprir as necessidades das células musculares ali, ele começa a fazer uma respiração anaeróbica. Então, a respiração aeróbica consome oxigênio. A respiração anaeróbica não consome oxigênio, porque não está chegando oxigênio com a quantidade de suprir essas necessidades. Então, ela gera uma respiração anaeróbica. A respiração anaeróbica, ela gera, como subproduto desse processo, o lactato. E o lactato, ele rapidamente, o ácido lático gera produção de ácido lático na respiração anaeróbica. E o ácido lático, ele é rapidamente convertido em lactato. E o lactato, ele irrita as terminações nervosas, gerando mais fraqueza, mais flacidez muscular. Então, gera uma baixa nutrição da musculatura, gerando flacidez muscular. A flacidez muscular também gera uma instabilidade nos discos vertebrais, que também pode gerar um comprometimento, um pinçamento ali do nervo ciático, por exemplo. Ou de qualquer nervo dos dermátomos e miótomos. Tá? Por exemplo, um exemplo muito claro, né, de fraqueza muscular é quando nós temos uma espondilolistese ou uma listese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Por quê? Porque a musculatura é fraca, não consegue segurar, não consegue estabilizar. Então gera um escorregamento, comprime o nervo ciático, comprime o nervo ali da perna. Show? Professor, e quando a pessoa tem dores nos dedos da mão, dedo em gatilho? Dedo em gatilho eu gosto muito de utilizar a craniopuntura de Yamamoto no ponto C. Tem resultados excelentes. Show? Vocês estão entendendo aí da dor lombar? Estão entendendo aí da dor lombar? Podemos ir mais longe ainda. Às vezes, a ascensão da energia Yang-Qi gera muito calor, consome a água, gerando uma desidratação dos discos vertebrais. Que também pode comprometer ali, gerando uma artrose, uma alteração de forma, um comprometimento de nervos periféricos. E se nós formos pensar, nós podemos ter ansiedade, gerando essa ascensão da energia Yang. Nós podemos ter preocupação gerando contratura muscular. Nós podemos ter insatisfação gerando fraqueza muscular, deficiência de energia Yang-Qi. Nós podemos ter medo e insegurança, diminuindo a nutrição da articulação. Nós podemos ter raiva, frustração, indecisão, mágoa, rancor, gerando um processo de irradiação. Show? Perfeito. Síndrome do túnel do carpo é a mesma coisa. A síndrome do túnel do carpo pega no trajeto do meridiano de quem?
do pericárdio. Do pericárdio. Muito ligado às questões de frustração gerando ansiedade. Frustração gerando ansiedade. Típico. Quer tratar? Trate a frustração e a ansiedade para você ver se não consegue melhorar a síndrome do túnel do carpo. Usando pontos locais, craniopuntura de Yamamoto, eletroestimulação. Garanto que vai ter um resultado incrível. Perfeito? Show? Vamos para mais um complexo. Elisneide, vai ficar salvo aqui no IGTV e no YouTube. Depois dá uma olhadinha lá. Ela chama Raciocínio Clínico para Tratamento de Dores. Vamos mais uma? Deixa eu apagar aqui. Uma que pediram aqui pra gente falar. Então, você sempre vai ter a base para você entender o raciocínio clínico através do padrão de diagnóstico energético e emocional. Quando você une esses dois fatores, é aí que você vai conseguir ter os melhores resultados, inclusive no curto prazo. Tá? Vamos lá. Uma outra que me pediram aqui. Essa é boa porque ela está cada dia mais frequente. E está cada dia mais intensa. Fibromialgia. Fibromialgia tem dor? Tem. Dores intensas. Onde? Onde dói a fibromialgia? Ela é uma dor que anda. Uma hora ela tá no ombro, outra hora ela tá no pé, outra hora ela tá na lombar, outra hora ela está no joelho, outra hora ela está no quadril. Dores generalizadas. Dores no corpo todo. Por quê? Porque a fibromialgia, ela é uma síndrome. Ela é considerada uma síndrome. De difícil tratamento. De difícil diagnóstico. Por que que é? Porque ela é crônica. Mais ainda, porque ela pega alterações mentais e emocionais. Vamos entender? Por que então que a fibromialgia tem uma dor que ela pega muscular, ela pega articular, ela pega de tendões. É uma dor generalizada. Por que ela é considerada uma síndrome bi? Porque ela tem alteração da terra, da água, da madeira. Por que ela tem essas alterações? Vamos lá. Vamos entender dentro dos padrões. Dentro dos padrões de desequilíbrios. Por que ela tem todas essas alterações? De alterações musculares, de tendões, de articulações, que muitas vezes pode reverberar em comprometimento de vasos sanguíneos, comprometimento de ligamentos. Por que que isso acontece? Sabe por quê? Porque antes da fibromialgia ser uma dor generalizada, antes dela ser uma dor generalizada, ela tem padrões de desequilíbrios energéticos. E quais são os padrões de desequilíbrios energéticos, então? Se tem comprometimento muscular, tem estagnação. Tem estagnação. Se tem comprometimento de tendões, ela tem irregularidade de sangue. Irregularidade de sangue. Por que ela tem irregularidade de sangue?
Se ela tem alteração articular, ela tem insuficiência da essência, da energia ancestral. Porque se não reequilibra, se está tudo desequilibrado, nós temos então um padrão de insuficiência, de desgaste da energia ancestral. Se nós temos um comprometimento ligamentar, nós temos uma deficiência da energia Yang-Qi. E se compromete vasos sanguíneos, essa estagnação pode estar esmagando os vasos sanguíneos, gerando um processo de calor, para tentar diluir essa estagnação. Então, antes da fibromialgia ser uma síndrome de dor generalizada, ela tem padrões de desequilíbrios energéticos. Mas antes dela ser padrões de desequilíbrios energéticos, ela tem uma característica mental e consciencial, que é a estagnação energética vem por conta da supressão da liberdade. Então, o paciente fibromiálgico, ele tem uma necessidade de liberdade. Por que ele tem uma necessidade de liberdade? Ele precisa de liberdade. Porque a madeira se expressa com livre fluxo de energia e de sangue. A madeira precisa levar um livre fluxo de sangue em todas as direções. A madeira cresce com as suas raízes para dentro da terra para pegar nutrição e crescer em estatura, em caule, em copa, em todas as direções. Então ela cresce para baixo, cresce para cima, em todas as direções. Por isso que o elemento madeira tem um temperamento, tem uma personalidade de liberdade. Ele precisa de liberdade, ele precisa de expressão. E quando algo muito denso, estagnado, tira a expressão, tira a liberdade, gera o quê? Introspecção. Introspecção. Então a madeira precisa de liberdade, precisa de expressão. Se ela não tem, ela gera frustração. E a frustração, então, começa a deixar ela estagnada, preocupada. E a preocupação gera o quê? Gera um quadro de tristeza, depressão. O paciente fibromiálgico tem tristeza, depressão? Um paciente que tem dor, ele consegue se socializar? O biotipo da madeira geralmente apresenta esse padrão de desequilíbrio, de frustração por algo que tira a liberdade dele. E o que pode tirar a liberdade de um paciente fibromiálgico? Então, pode ser uma criança que tem necessidade de liberdade de expressão e os pais são muito militares, muito rígidos, tá? Uma pessoa que entra num trabalho, homem ou mulher, e sofre assédio moral, tá? Que não vê crescimento na empresa, ele está estagnado, ele quer crescer, mas ele está estagnado, ele não consegue crescer dentro da empresa. Uma mulher ou um homem que casa com um cônjuge que segura muito ele, fecha muito ele, poda muito ele. Tá? Uma autossabotagem. Eu quero liberdade, mas eu acho que eu não sou capaz. Eu não vejo saída. Relacionamentos tóxicos. Tá? Mães que têm necessidade de liberdade e quando tem filhos, né, acha mentalmente que ela precisa viver para os filhos e acaba gerando esse bloqueio. Então são vários fatores. Pode ser bloqueios externos, bloqueios internos, bloqueios mentais, bloqueios energéticos. Uma pessoa que é muito ativa, a vida inteira ativa, trabalhou muito, e pega uma patologia reumatológica, que ou dá um AVC, ou tem uma patologia, um Alzheimer, um Parkinson, que restringe a liberdade dela, ela não consegue mais ter a liberdade. Um acidente que deixa a pessoa paraplégica. Tá vendo? Quantos são os fatores que podem interferir nesse padrão de frustração, preocupação e tristeza? Mas que aí não para por aí. Que aí pode começar a gerar ansiedade. Pode gerar insegurança e medo. Vocês conseguem perceber que a linha de tratamento para as questões de dores, inclusive chega nas questões emocionais.
Vocês percebem que a cereja do bolo, a grande virada de chave para ter resultados na acupuntura é conseguir gerar um autoconhecimento para a pessoa entender o processo dela, o temperamento dela, a maturação consciencial dela. Pessoas controladoras também geralmente têm fibromialgia. Por quê? Porque o ato de controlar, para ela, é a liberdade dela. E quando ela não consegue, tira a liberdade dela. Faz sentido isso para vocês? Por isso que eu falo que se você quer ter os melhores resultados com a acupuntura, Semana da Acupuntura Emocional, dia 6, 8 e 9 de novembro, às 8 horas da noite, evento online gratuito, tá? Basta você ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição, que eu vou te mostrar o porquê que tratar essas emoções vai fazer toda a diferença nos seus atendimentos. Tá? Faça sua inscrição, convide seus colegas, chame todo mundo que é acupunturista para participar desse evento e eu garanto para você que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, só me chamar lá no direct, tá? No mais, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Não hesitem em me mandar um direct, que eu faço questão de responder todos, tá? Convide seus colegas, vamos juntos, Semana da Acupuntura Emocional, evento online gratuito, 6, 8 e 9 de novembro. Durante o evento eu falo sobre uma aula extra que eu falarei, tá? Um grande abraço para vocês. Isso aqui é interessante. Deixa eu só responder isso aqui, que isso aqui é importante. Eu não consigo me expandir com alguém ao meu lado. Me atrapalho toda. Muito interessante. Olha só que essa expansão pode ser que não esteja vindo de uma outra pessoa. Pode acontecer com você se auto-sabotando. Pense nisso. Venha para a Semana da Acupuntura Semana da Acupuntura Emocional, que você vai entender como você vai tratar isso, inclusive em você, tá? Vou mostrar protocolos práticos para vocês fazerem desde já. Beleza? Então, tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Acredito que terça-feira que vem estaremos aqui novamente, né? Vai depender aí da chegada do Romeu, mas possivelmente terça-feira que vem estaremos aqui fazendo mais um caso clínico ou alguma aula a respeito para vocês terem os melhores resultados com a acupuntura, tratando as emoções dos seus pacientes. Qualquer dúvida, me chame no direct, tá? Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal!